Aonde investir? Continuo no cenário nacional, vou para o mercado internacional, pego uma BDR, quero saber de asset location, onde colocar meu dinheiro, a porcentagem vai em renda fixa, renda variável, mas de nada adianta você saber tudo isso, colocar um empenho grande nisso se você não tiver o seu dinheiro muito bem controlado. Olá, como é que está o seu controle financeiro? Já parou para pensar nisso? Como que você está controlando o seu dinheiro? Eu acredito que você já me conhece, eu sou Paulo Andrade, especialista em finanças, e estou aqui para falar contigo hoje a respeito justamente desse tema que é importantíssimo, controle. Muitas pessoas se esquecem, né? Acabam pulando muitas vezes, a gente tem falado bastante, ouvido falar muito sobre investimentos, aonde investir, continuo no cenário nacional, vou para o mercado internacional, pego uma BDR, quero saber de asset location, onde colocar meu dinheiro, a porcentagem vai em renda fixa, renda variável, mas de nada adianta você saber tudo isso, colocar um empenho grande nisso se você não tiver o seu dinheiro muito bem controlado. Então a gente precisa primeiramente controlar, saber onde é que está indo todos os nossos gastos, se nós temos mais entrada do que saída, se nós estamos com um saldo em déficit, talvez negativo, e a partir disso aí sim pensar em investimento. Então para isso hoje eu gostaria de compartilhar contigo 7 passos bem rapidinhos aqui sobre como você controlar. Vão ajudar muito você a controlar o seu dinheiro. E sem mais delongas, o primeiro deles eu gostaria de estar iniciando é a análise. Você precisa fazer uma análise da sua situação financeira atual. Seria um diagnóstico, você saber exatamente o que você está gastando, com o que você está gastando e quanto você está recebendo. Então você faz um menos o outro, as entradas, né, o seu salário, o seu pagamento, o seu prolabore, seja lá o que for, quanto você está recebendo, horas, atividades extras e tudo mais, soma tudo isso e subtrai daquilo que você está tendo de saída, do que você está gastando no seu mês. Então esse vai ser o teu saldo mensal, por exemplo, ou quinzenal, vai depender de como você está estipulando o seu período aí para fazer esse controle, tá? Uma vez com isso em mãos, tendo essa análise financeira atual bem elaborada, você sabendo exatamente como é que está a sua situação financeira, você pode pular para o passo 2, que é criar metas e objetivos financeiros. Você precisa ter isso muito bem delineado, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. Qualquer vento ajuda, ou nenhum vento ajuda, talvez, quem não tem um destino, né? Porque deixa a vida me levar, mais ou menos, nessa situação. Então não pode ser assim, você precisa criar metas para cada uma das suas necessidades, para cada um dos seus objetivos financeiros. Então, por exemplo, você quer comprar um carro, quanto que custa esse carro? Você tem que definir. Uma vez que você vai comprar o carro, você tem que estar ciente que você vai ter IPVA, você vai ter seguro, você vai ter manutenção desse carro. Então você tem que prever tudo isso dentro da sua meta, fazer a soma de tudo isso e colocar lá esse objetivo com um valor, com um prazo bem definido para poder então estar criando passo a passo o plano de ação que você vai estar fazendo para atingir essa meta, tá? O terceiro passo é a separação. Você precisa separar o seu dinheiro em gastos fixos e gastos variáveis. O que seria cada um desses? Os gastos fixos, exemplo, são aluguéis, conta de luz, conta de água, condomínio, são contas de consumo que não variam. Todo mês elas vêm praticamente no mesmo valor, né? No caso da luz, da água, pode variar um pouquinho a internet, mas você sabe que ela vai vir, né? O IPVA, por exemplo, pode ser considerado uma despesa fixa? Pode. Ah, mas é uma vez só no ano. Pois é, mas todo janeiro você sabe que você vai ter que pagar. Então ela pode ser considerada uma conta fixa esporádica, né? Por exemplo. Os gastos variáveis, o que seriam? Alimentação, você sabe que varia no mês, despesas pessoais, lazer, hobbies, viagens. Então isso você consegue estar variando em relação a quanto você opta por gastar naquele mês ou não. Por que a gente faz essa divisão? Porque é muito mais fácil de você no final analisar e ainda mais depois você pegar para fazer o controle disso, fazer, por exemplo, uma redução de custo, você começar a trabalhar na economia. É muito mais fácil você economizar nos gastos variáveis, por exemplo, do que nos gastos fixos. Uma vez que você tem essa divisão, fica muito mais fácil da gente chegar no nosso objetivo, que é a redução de custos aí, tá? E também é importante o terceiro item aí nessa questão da separação do dinheiro, que são os gastos essenciais, são aqueles que você não pode deixar de arcar com a responsabilidade. No seu caso aí, talvez, aluguel, prestação da casa, financiamento do carro, não tem como, que senão você vai estar pagando multa, juros de mora, tudo mais, e isso vai te prejudicar aí no seu orçamento final. Quarto passo, registre todos os seus custos e os seus ganhos. Você precisa anotar dia a dia ali quais são as suas entradas, as suas saídas. Tomou um cafezinho, anota, não deixa passar os gastos pequenos, porque eles somados ao longo do mês, lá no fim ele vai dar uma variação grande. Se você não tiver isso controlado, você vai ter problemas aí com o seu controle. Quinto passo, monitore a sua evolução financeira. Você tem que saber, né? Hoje nós estamos aí
no mês X, por exemplo, chegar lá no mês Y, no final, você tem que saber se você avançou financeiramente ou se você regrediu, saber se você está indo de encontro ao seu objetivo ou não. Então é importantíssimo você ter um gráfico lá que vai te mostrando a sua evolução ao longo do tempo ali em relação ao seu status atual das suas finanças, tá? Sexto passo, monte uma reserva de emergência. Aqui é um ponto essencial para que você possa dormir tranquilamente, você tenha um pouco mais de tranquilidade, possa respirar um pouco mais calma aí no seu dia a dia, porque você vai ter essa reserva que vai te garantir a tranquilidade numa emergência aí possível. Um acidente, uma morte de um ente querido, de um parente próximo, um amigo que você, se tivesse a reserva de emergência, poderia estar ajudando, se não tivesse, você não ajudaria. Então é importantíssimo. O que é a reserva de emergência? É aquele valor que você precisa acumular. Se você, por exemplo, é um funcionário público, pode ser 3 meses, porque você tem uma estabilidade um pouco maior ali no seu emprego. Se você é um trabalhador em CLT, trabalha fichado, registrado em carteira, no mínimo aí 6 meses de reserva. Então, se o seu gasto mensal, tá? Então, se o seu gasto mensal é R$1.000, você precisa ter no mínimo R$6.000 investidos como reserva de emergência. Para caso aconteça algum problema, você consiga passar esses 6 meses ali sem muito perrengue, sem se preocupar muito, tá? E se você é um autônomo, se você é um empreendedor, aí você tem que ter no mínimo 1 ano, ou seja, 12 meses do valor dos seus gastos alocados em algum investimento que você tenha liquidez. D no máximo D mais 1, melhor ainda D mais 0. O que é isso? Aquele investimento que você pede o saque hoje ou amanhã já está na sua mão, você pode estar utilizando esse dinheiro, né? Então isso que é importante aí levar em consideração, considerar quando você vai criar sua reserva de emergência. Não vai colocar num fundo lá que às vezes demora 10 dias, 20 dias para sacar, porque daí na hora da emergência você vai ter problema, você não vai ter condição de pegar esse dinheiro em mãos. Sétimo e último passo, evite gastar mais do que ganha. Então, lá no primeiro nós fizemos a análise da situação financeira, nós criamos as metas, nós separamos o dinheiro em fixos e variáveis, nós estamos registrando esses custos. Uma vez que você tem esse registro, você consegue fazer esse controle diário, você tem agora análise semanal, quinzenal ou mensal, você vai saber se você está gastando mais do que ganha. Se você gasta mais do que ganha, é um péssimo sinal. Você precisa urgentemente mudar a sua qualidade de vida. Você precisa mudar, não a qualidade, mas você precisa mudar a sua vida financeira como um todo. Você precisa ou gastar menos, reduzir em algum item aí que você está gastando demais, às vezes de menos, né? Não tem condição, a gente sabe, a situação atual do país não é das melhores, mas não tem condição, você não pode continuar gastando mais do que ganha, ou senão a bola de neve vai estar crescendo e as suas dívidas vão estar aumentando consideravelmente cada vez mais. Daqui a pouco você entra aí no SPC, vai ser processado e tudo mais, e isso a gente não quer jamais. Então cuide com isso. Uma das formas, então, das dicas aqui de você melhorar quando você está gastando mais do que ganha é o primeiro passo: gaste menos, corte custos, reduza os seus custos, seus gastos aí, e comece então a gastar menos do que ganha. E se não for possível, outro passo você vai ter que criar uma renda extra, ou um novo emprego, ou um aumento salarial, pedir para o seu chefe, algo nesse sentido, para começar a ganhar mais do que ganha e ter, pelo menos fechar no 0 a 0, né? A partir do momento que você começa a ganhar um pouquinho mais do que ganha, aí você começa a montar a sua reserva de emergência. Se você já tem ela, você começa a ser um investidor. Então esses são os passos aí iniciais para a gente ter o controle do nosso dinheiro. Uma vez que você tem esse controle, você está com isso tudo ok, está ganhando mais do que gasta, aí sim você pode se preocupar em investir. E aí nós estamos aqui com um time de alta performance para te ajudar com isso. É só nos chamar, tá bom? Fica à vontade, se inscreve aí, as redes sociais também, Paulo Andrade Mentor. Estou à sua inteira disposição quando precisar. Valeu!